Olá, já parou para pensar no que acontece quando um software que a gente usa todo dia, um software essencial, simplesmente some? Pois é um problema muito mais comum do que se imagina. E as consequências? Essas são bem inesperadas. Vamos imaginar uma coisa. Aquela aplicação de organização que é a sua mão na roda, ou aquele jogo que adora, de repente para de funcionar. A empresa simplesmente anuncia que não vai mais dar suporte. E aí? O que sobra é um ícone inútil no ecrã e uma baita frustração. Só que o buraco é bem mais embaixo do que uma simples frustração pessoal. A gente está criando verdadeiros cemitérios digitais. Equipamentos que funcionam perfeitamente acabam virando peso de papel, o lixo eletrônico só aumenta e, no meio disso tudo, a gente perde pedaços importantes da nossa cultura digital. Ok, vamos mergulhar nisso. Esse fenômeno tem até nome, abandonware. É basicamente o software que foi abandonado pelos seus criadores. Isso escancara o quanto a gente depende das decisões de algumas empresas para usar as ferramentas do nosso dia a dia. O X da questão é o seguinte: o código-fonte da maioria dos softwares é fechado, é proprietário. Quando a empresa encerra o suporte, esse código é trancado a 7 chaves. É como se a receita secreta de um bolo fosse guardada num cofre para sempre. Ninguém mais pode atualizar, consertar ou adaptar. O software morre. E muitas vezes leva junto o aparelho que dependia dele. Tá, mas e se tivesse um jeito de dar uma segunda vida para esse software? Existe uma proposta bem radical e que está ganhando força que aponta exatamente para isso. Vamos entender como é que isso poderia funcionar. A ideia principal gira em torno de uma tal de lei da continuidade digital. A lógica é bem simples, na verdade. Quando uma empresa decide abandonar um produto, ela deveria entregar o manual de instruções dele, ou seja, o código-fonte, para a comunidade. Assim, a própria comunidade poderia dar continuidade àquilo. E como seria isso na prática? Bom, o processo teria 3 passos bem claros. Primeiro, a empresa anuncia oficialmente, olha, acabou o suporte. Depois, começa a rolar um tempo para a empresa organizar a casa, preparar o código, tirar alguma informação sensível, sabe? E, por fim, o código seria liberado para todo mundo. E estão falando num prazo, né? A proposta que mais se ouve por aí é de 12 meses. Isso, um aninho. Seria tempo suficiente para as empresas se organizarem, sem deixar o software virar uma peça de museu completa. Beleza, agora vamos sonhar um pouco. Que tipo de mundo a gente ganharia se o software não morresse, mas evoluísse? Quais seriam os benefícios reais disso tudo? Olha, os ganhos seriam enormes. Dando uma olhada nos números, a maior fatia do bolo, uns 40%, vai direto para a sustentabilidade ambiental. É muita coisa. Logo depois, com 30%, vem a autonomia de quem usa a tecnologia. Não é só conveniência, é um impacto real que a gente consegue medir. E as consequências disso? Nossa, são gigantescas. Pensa só, a gente prolonga a vida útil dos nossos aparelhos, o que é uma vitória e tanto para o meio ambiente. Preservar software é quase como preservar livros ou filmes para a posteridade. E a segurança? Um software abandonado é uma porta escancarada para ataques. Com uma comunidade ativa, essa porta pode ser mantida bem fechada. Tem uma frase que resume bem a filosofia por trás dessa proposta. Ela diz que abrir o código é um ato de confiança e sustentabilidade. Um ato onde a comunidade virá guardiã do legado digital. É uma mudança de mentalidade, de um consumo descartável para uma responsabilidade que é de todos nós. Mas claro, nem tudo são flores. A ideia é ótima, mas tem muitos desafios e a gente precisa ser justo e olhar o outro lado da moeda. Vamos analisar agora as complicações e as críticas que essa proposta enfrenta. O primeiro grande embate aqui é bem claro, né? De um lado, o bem maior, a sustentabilidade. Do outro, o direito de uma empresa de proteger sua propriedade intelectual, seus segredos comerciais. A pergunta de $1 milhão é: como é que a gente equilibra esses dois interesses? E tem outro ponto de atrito aqui, que é a diferença entre o que é ideal e o que é prático. A ideia de inovação comunitária é fantástica, claro. Mas preparar um código-fonte para ser liberado para o público custa caro, leva tempo, envolve uma burocracia danada para a empresa. E olha, mesmo que o código seja liberado, nada garante que vai dar certo. E se a comunidade simplesmente não se interessar pelo projeto?
Aí o software continua abandonado do mesmo jeito. Ou pior, a abertura do código pode expor falhas de segurança que gente mal intencionada pode explorar antes que alguém consiga consertar. É um risco. Então, com todos esses desafios na mesa, fica claro que a solução não vai ser um 8 ou 80. A questão é, que caminhos do meio a gente poderia seguir para fazer essa ideia virar realidade? Existem algumas abordagens mais pragmáticas, digamos. Em vez de uma lei que obriga todo mundo de uma vez, talvez pudesse começar com políticas que incentivam as empresas. Sabe, dar benefícios fiscais para quem abrir o código. Outra ideia interessante seria criar fundações, organizações sem fins lucrativos, só para cuidar desses códigos que ficaram órfãos. No fim das contas, essa discussão toda vai muito além da tecnologia, sabe? Ela nos leva a uma questão muito mais fundamental sobre os nossos direitos nessa era digital em que a gente vive. Pensa bem, a gente tem o direito de consertar o nosso carro. Quando ele quebra, a gente pode levar em qualquer oficina ou até tentar arrumar em casa. Ninguém acha normal que ele vire um peso de papel gigante só porque a fábrica parou de fazer aquele modelo. E aí que a gente chega na pergunta final. Se esse direito de reparar existe no mundo físico, por que não deveria existir no mundo digital? Um mundo onde código abandonado vira código aberto é, sem dúvida, um mundo mais justo, mais sustentável e mais livre. A questão que fica é, será que a gente está pronto para exigir isso?